Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui em mais um evento virtual da Fundação Astrogildo Pereira e da Biblioteca Salomão Malina. Você que está entrando agora aí no Facebook, no YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Saiba que você pode participar nos comentários e, posteriormente, o nosso palestrante de hoje ele vai dar oportunidade para essas participações. Aproveite que vocês estão entrando agora, compartilhe com seus amigos, seus familiares, porque hoje nós estamos fazendo aqui nosso primeiro encontro para comemorar a Semana de Arte Moderna, tendo como objeto de estudo a arquitetura brasileira. E hoje nós temos aqui a honra de ter, nessa mesa, o nosso palestrante Frederico de Holanda, que aceitou fazer essa programação da Fundação Astrogildo. O Frederico, ele é arquiteto, PhD em arquitetura pela Universidade de Londres. Ele é pesquisador, colaborador sênior e professor emérito da Universidade de Brasília. Ele é autor dos livros O Espaço de Exceção, Brasília, Cidade Moderna, Cidade Eterna, Oscar Niemeyer, entre outros. E hoje ele irá colaborar com a gente, sendo o mediador, o palestrante aí principal para guiar o nosso bate-papo, esse momento de debate sobre a arquitetura e especificamente sobre Brasília. Juntamente com ele, nós também temos a honra de contar com a presença de Vinícius de Moraes Neto. O Vinícius é coordenador do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Ele tem doutorado também, pós-doutorado, enfim, ele tem um currículo também bem longo, e ele vai colaborar hoje com a gente, sendo um debatedor. E, além disso, nós temos outros convidados aqui na nossa sala virtual do Zoom. Acredito que ou eles vão ficar como ouvintes, ou eles vão também dar alguma colaboração, vai depender da dinâmica da conversa. E é isso. Vocês estão mais que convidados também a participar, comentando, fazendo alguma pergunta, fazendo alguma colaboração. E aqui, em nome da Fundação e da Biblioteca, eu agradeço pela participação do Frederico e do Vinícius, por estarem tirando esse tempo para colaborar com a gente, para trazer mais conhecimento sobre o assunto. Então, nesse momento, a partir de agora, eu passo a palavra para o Frederico de Holanda. Muito obrigada. Muito obrigado, Thalita. Boa tarde a todo o pessoal. Deixa eu tentar, antes de mais nada, vamos ver as tecnicalidades. Host Disable Participant. Diz que eu não posso participar não posso partilhar a tela. O que é que eu faço? O Alexandre ele vai habilitar, então. Só um momentinho, então, por favor. Ok, estou esperando. Vai precisar, As então... observações iniciais eu já faço em cima do primeiro slide. Tá bom. Alexandre, habilita, por favor, aí o perfil dele? Tá, já está habilitado, já. Tá, ok. Tá, share. Por favor, vocês me confirmam se está em tela cheia? Tudo bem? Sim, está em tela cheia. Maravilha. Ok. Gente, de novo, boa tarde. Primeiro, agradecer à Fundação Astrogildo Pereira por essa oportunidade de capitanear, digamos, a área dessa série de encontros, de discussões sobre o modernismo na arquitetura brasileira. Queria também dizer que o que eu vou mostrar para vocês é resultado de um trabalho de equipe, um grupo de pesquisa bastante longevo. O nosso grupo de pesquisa tem 35 anos de fundado, em 1986, e esse trabalho, portanto, é um trabalho muito coletivo, em grande parte, né, cuja contribuição a gente individualmente não teria logrado o que logramos. Então, eu vou dar uma ideia para vocês sobre, enfim, eu fiz uma seleção de algumas das ideias com as quais a gente vem trabalhando ao longo desses 35 anos. Na verdade, ao longo de 50 anos, praticamente, porque no próximo ano faz 50 anos que nós chegamos a Brasília, mudando do Rio de Janeiro. E desde então a gente vem pesquisando essa cidade fascinante, e o fascínio está no próprio título que eu propus para vocês, Brasília, Cidade Moderna, Cidade Eterna.
mas o trabalho de pesquisa se intensificou a partir da fundação do grupo de pesquisa em 1986. Então, preliminares, a gente tem que primeiro balizar de que ponto de vista a gente vai expor as ideias. Eu começo citando um grande amigo que já perdemos, Brasilmar Nunes, sociólogo, que durante um encontro da Ampur, em Salvador, 2005, ofereceu uma definição sobre ciências humanas magistral e que eu guardei na memória e sempre gosto de citar. Ciências humanas são ciências sobre práticas humanas. Perdão. E ele cita como exemplo a filosofia, que estuda as relações dos seres humanos com as ideias. A economia, que estuda as relações dos seres humanos com as coisas. A sociologia, as relações dos seres humanos entre si. Daí eu tiro um corolário e digo que se a arquitetura refere práticas humanas, perdão, então seu estudo também constitui uma ciência humana e foca as relações dos seres humanos com os lugares. Portanto, a abordagem aqui será a abordagem da arquitetura como ciência social aplicada, como, aliás, ela é classificada pelas agências oficiais de fomento no Brasil, como a CAPES e o CNPq. É claro que a arquitetura é também uma arte, é uma técnica, é uma profissão, mas a nossa abordagem, com alguns pequenos toques de outros enfoques, essencialmente será da arquitetura como ciência social aplicada. E nisto há uma moeda de duas faces, lugares e gente. Porém, a gente vai ver isso de uma maneira muito específica. Primeiro, não há lugar sem gente. Para o que interessa da arquitetura, né, uma caverna situada a 500 metros de profundidade, a qual ninguém tem acesso, pode ser de interesse para os geólogos, para a disciplina da geologia, mas não é de interesse para a disciplina da arquitetura. Aqui é diferente, né? Aqui há um sujeito a qualificar este lugar como arquitetura. E este lugar, uma paisagem natural deslumbrante da Chapada Diamantina, afeta a este sujeito, afeta-nos prática e expressivamente. Afeta nosso corpo, nossa maneira de se mover, não é? Bioclimaticamente também, nossa pele, nossa visão, e afeta a nossa mente, não é? Pelo que esse espaço pode deslanchar de memórias e de afetos. Em segundo lugar, não há gente sem lugar, claro. Não é? Nós somos corpos materiais, concretos, reais, posicionados concretamente no tempo e no espaço, necessariamente. E eu gosto de citar também no início dos três grandes mestres, que eu reputo meus três maiores mestres, que são Bill Hiller, que orientou minha tese de doutorado e também orientou a tese de doutorado de Vinícius Neto, Delfim Fernandes Amorim, que foi meu professor de projeto na graduação, português naturalizado brasileiro. Bill era inglês, nós perdemos ele, infelizmente, quase 2 anos atrás, em 2019. E, em terceiro lugar, Evaldo Coutinho, pernambucano, bacharel em Direito e filósofo de fato, assim como Bill Hiller. Notem uma coisa curiosa. Desses três, 2 são não arquitetos. Talvez isso não seja por acaso. É uma brincadeira que eu deixo pairando no ar com vocês. E a gente parte de axiomas. Né? Toda abordagem parte de certos princípios gerais, pontos de partida como hipóteses gerais de conhecimento. E eu utilizo esses três, cito esses três para vocês. Primeiro, o espaço é função de formas de solidariedade social, no sentido de formas de modo de vida, arranjos interpessoais, intergrupos sociais, né? Maneiras de estruturações de práticas sociais. Segundo, a forma dos espaços urbanos deriva de vivências corporais específicas a cada povo. Notem o parentesco das duas. Né? A primeira vem de Bill Hiller e Juliane Hanson. A segunda vem de Sennett. E a terceira, vamos a Aristóteles, vamos aos gregos. A cidade é construída por diferentes tipos de homens. Pessoas iguais não podem fazê-la existir. Então, a gente parte desses 3 axiomas. E na empiria, na realidade concreta que a gente vai utilizar para exemplificar essas ideias com vocês, eu luto contra os lugares comuns, que né, estão relacionados a Brasília. Tipo, em Brasília, o público dos espaços abertos de outras cidades brasileiras simplesmente desapareceu. James Holston, num livro muito conhecido, A Cidade Brasília, uma crítica à cidade modernista e sua utopia, né? Segundo, esta cidade jamais terá alma, coração, carne e sangue.
Simone de Beauvoir. Fala-se na frieza de Brasília, enfim. Terceiro, essa vem de Yangel. E desculpem a grosseria, mas estou citando ipsis literis. Do helicóptero é estupenda, mas lá embaixo, onde as pessoas moram, Brasília é uma merda. E terceiro, e quarto, o problema é de fundo histórico, econômico e social, portanto, de governo e de ideologia política. Então, vejam, essa é de Lúcio Costa e ele vai na corrente daqueles que dizem que os problemas de Brasília não têm nada a ver com o projeto, são problemas da sociedade brasileira. É um bordão que a gente está muito acostumado a ouvir também, é um lugar comum sobre a capital. Então, interessa para nós o quê? Lutar contra o maniqueísmo e apontar as qualidades da cidade no projeto e além dele, e os problemas no projeto e além dele. Esse é o balizamento inicial, então. E eu uso o título do livro de Raquel Ronick, A Guerra dos Lugares, para batizar esse segundo segmento. E vou contar para vocês várias batalhas nessa guerra dos lugares que, me parecem, ajudam a gente a entender essa realidade fascinante da capital brasileira. A Feirinha da Torre de TV foi uma feira de artesanato que existiu entre 1970, aproximadamente, neste ponto. Aqui estão dois elementos estruturadores de Brasília, okay? É o eixo rodoviário, que é uma via expressa que corta a cidade inteira de norte a sul, e o eixo monumental, né? Onde está o que eu vou chamar centro do Estado um pouquinho mais adiante. Pois bem, a Feirinha da Torre existiu no sopé da torre de televisão entre 1970 e 2008, quando ela foi transferida. Dando um zoom, aqui está a plataforma rodoviária, que é o cruzamento dos dois elementos estruturadores, eixo rodoviário e eixo monumental. Aqui está a torre de televisão e os estandes, quando eles ainda existiam no sopé da torre. O primeiro chamamento, a primeira atração da torre é o mirante que fica aqui a 150 metros. Então, os turistas chegavam para visitar o mirante, que puxaram o artesanato puxou mais gente, não turistas, que puxaram comidinhas, e a coisa foi crescendo numa sinergia, no efeito bola de neve. E esta é a visão, para vocês terem uma ideia, do mirante. E a feira se transformou numa festa semanal. Isso é um fim de semana comum nos sábados e nos domingos. Antes da remoção, eu disse 2008, perdão, 2010. Okay? Então, essa era a paisagem humana que a gente tinha na feira de TV. E nós fizemos uma enquete lá, o resultado foi extremamente interessante. Qual era a principal razão para ir à feirinha da Torre de TV no fim de semana? Vocês já devem estar imaginando. Não eram as comidinhas regionais, não era o artesanato, não era olhar as belas vistas da Torre de TV. Era encontrar gente. Esta velha mania que os humanos têm. Notem como as pessoas estão sentadas, sempre no gramado, aproveitando as vistas, né? E a interação social que se dava. A razão, encontrar gente, ver pessoas, disparou em primeiro lugar. Essas são imagens de 40 anos atrás, 1980, que eu vou comparar depois, para mostrar essas três figurinhas aqui, a minha mulher e as nossas duas crianças, 40 anos atrás, e vocês vão vê-las depois. Então, em 2010, a feira é trasladada, os estandes são trasladados para esta área aqui atrás, com piores condições de acessibilidade, de brisas, de visuais, de identidade e de orientabilidade do lugar. Pasmem! Uma coisa pequena como essa, um pequeno conjunto de edifícios como esse, dá um nó na cabeça da gente. A gente consegue, o projeto consegue fazer com que a gente se perca nesse minhocário. Aqui está a área da nova posição, sem as vistas da esplanada. E aqui eu fiz questão, quando eu soube da remoção, da data precisa, eu fiz questão de fotografar um sábado às 16h de um fim de semana comum, antes da remoção, depois da remoção. Agora para cima. Ao contrário, antes da remoção, depois da remoção. Vejam, a feira existe, ela está ali atrás, mas cadê a festa semanal de encontros que existia? Capítulo 2, a Vila Paranoá, talvez a mais triste das batalhas perdidas. Vocês acham estranho eu começar a falar numa favela mostrando uma cidade medieval, uma vista de San Gimignano na Itália com esta planta.
mas vocês vão entender a razão por quê. Estruturalmente, né, a configuração deste lugar é muito parecido com o saber social implícito e inconsciente que estava na mente da população dos favelados do Paranoá ao construírem sua vila. Ela se localizava aqui, nessa área, com vistas maravilhosas, belíssimas para o poente, tendo o Palácio da Alvorada, inclusive, como primeiro plano. E essa era a planta, lembram San Geminiano? Essa era a planta dos quarteirões, ok? Que na nossa gíria, não vou falar tecnicalidades para vocês, a gente chama de ilhas espaciais. Bloqueios, obstáculos que organizam o movimento das pessoas no chão. Essa é uma vista aérea da vila, antes da remoção, e esse é um mapinha que eu mostro, que é um mapa analítico, é uma abstração das ruas mais e menos acessíveis. Quanto mais quentes as cores, mais acessíveis são essas vias. Em outras palavras, você chega mais fácil do conjunto de toda a vila, você chega mais fácil nelas. Quanto mais frias as cores, tipo azul escuro aqui na periferia, você chega mais dificilmente. No planeta afora, pesquisas empíricas têm demonstrado que as atividades centrais, mesmo numa área pequena como essa, a vila chegou até 30 mil habitantes no seu máximo, as linhas vermelhas, ou digamos, as ruas vermelhas, ou as avenidas, são os pontos que concentram as atividades centrais, né? Tipo isso aqui. Pois bem, em 1989, depois de uma luta ferrenha de anos, e nós, ombro a ombro com os moradores, a Associação dos Moradores da Vila Paranoá, baixaram tratores, cães e policiais e botaram a vila no chão da noite para o dia. Essas são cenas de um filme documentário chamado As Pedras do Paranoá. E esta é a visão agora aérea da área. Quando o Bill Hiller veio pela primeira vez aqui, nosso orientador de doutorado, foi em 1986. Eu o levei à vila e ele ficou absolutamente fascinado com o lugar. Exatamente pelo parentesco com essas configurações medievais que a gente tem na Europa, né? E quando ele voltou em 2003, eu o levei lá. E era essa a paisagem. Bill tem uma frase que eu não esqueço. Ele disse, aqui houve ódio. Para comparar, eu vou mostrar para vocês um assentamento produzido profissionalmente. Ordem geométrica, na leitura que eu faço. Isso é uma cidade satélite. Na verdade, a rigor é um bairro, né? Eu não chamo cidades satélites, porque não são cidades satélites de Brasília, como é a sua denominação oficial. São bairros da cidade. Pois bem, o projeto é um carimbinho que se repete geometricamente, né? Ploque, 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 ploque no chão, uma ordem claríssima como desenho, mas isso não é ordem espacial. Essa é uma vista desse lugar, que é um verdadeiro labirinto, este sim, né? Aqui está, é anedótico você se perder no Guará, mesmo para os moradores, e vá tentar achar um endereço lá. Pois bem, o que eu tinha mostrado na vila, voltando um pouquinho, era essa medida... Perdão, vem agora. Eu tinha mostrado esse mapa da Vila Paranoá, e essa medida de 40 é só para vocês compararem com a medida de 18 da via mais importante do Guará, assentamento projetado. Ou seja, era duplamente mais fácil você chegar na rua principal, na Vila Paranoá, na favela antiga, do que você chegar aqui. Ademais, o que acontece é que a via é cega, porque as quadras são introvertidas. Essa é uma doença tradicional do urbanismo moderno, da arquitetura moderna na escala da cidade, que as quadras são introvertidas, as casas abrem para dentro das quadras e não para as vias principais. O que a gente tem ao longo das vias principais são muros cegos, né? Além de ser um esquema labiríntico. Eu vou agora passar para o outro conceito, o conceito do espaço de exceção, para contrastar com tudo isso que a gente viu antes. Comparem uma manifestação na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, não é? Numa área densamente ocupada, onde você tem, nos dois lados da avenida, edificações altas com comércios, serviços, escritórios e habitação,
com uma manifestação na Esplanada dos Ministérios. Okay? Qual é a diferença essencial? O centro de Brasília é dicotomizado, é uma dicotomia de dois centros, é uma combinação de dois centros. Eu chamo o centro do Estado, que é a Esplanada dos Ministérios, mais a Praça dos Três Poderes, e o centro da sociedade civil. O espaço de exceção é, na minha definição, uma definição que eu venho, um conceito que eu venho explorando desde a tese de doutorado, o espaço de exceção é um espaço isolado fisicamente e especializado para a dimensão político e ideológica da sociedade. Ou seja, você só tem cultura, ideologia ou política, cerimônia ou política, se vocês quiserem. Este é o centro do Estado, portanto, a Esplanada dos Ministérios aqui e a Praça dos Três Poderes. Mas, apesar disso, onde está aquela frase do James Holston, que o público nos espaços abertos das cidades brasileiras simplesmente desapareceu em Brasília? Ao longo de 50 anos que nós moramos aqui, nós temos ido a todas as demonstrações que reúnem, às vezes, dezenas de milhares de pessoas, como aqui, ou como aqui, ou como aqui, ou como aqui. Aquelas duas crianças são adolescentes nesta imagem. Não vou mostrar, vocês adivinham quem. Ou como aqui, no Fora Collor. Ou como aqui, nas jornadas de 2013, que ainda dão um nó na cabeça dos analistas sociais no Brasil. Ou como aqui, agora, só para comparar, é covardia comparar com a Paulista, mas mesmo assim, nós temos realmente manifestações de impacto, apesar de todas as limitações e todas as circunstâncias, limitações e restrições, nós temos uma apropriação pública dos espaços em Brasília. Notem, é fundamental a gente ter essas referências históricas, a dimensão da Esplanada dos Ministérios entre a plataforma rodoviária, o cruzamento daqueles dois elementos estruturadores, e o Congresso Nacional é de 2.000 metros. Que é exatamente o comprimento de Teotihuacan antes da invasão espanhola. Eu falo invasão como os mexicanos gostam de falar, assim como, no caso do território ocupado pelos povos originários brasileiros, a invasão dos portugueses neste continente. Então, em Teotihuacan, as dimensões da hoje chamada, ninguém sabe qual era o nome do lugar, Avenida dos Mortos, é exatamente 2.000 metros de comprimento. Não estou dizendo que Lúcio Costa imitou Teotihuacan, estou dizendo que a mesma lógica preside os dois lugares. Teotihuacan é um espaço de exceção porque este eixo é exclusivamente ocupado por estruturas cerimoniais ou políticas. Mas se vocês quiserem ir mais atrás, esse talvez seja o paroxismo do espaço de exceção, porque aqui sequer há sujeitos sociais, sequer há práticas sociais. Há apenas corpos inertes do faraó e de sua família. E eu gosto, para falar na monumentalidade de Brasília, eu gosto de comparar com a escala da pirâmide de Quéops, que é a maior de todas, colocada na mesma escala no centro da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ou seja, Brasília é monumental, mas não tropo, para usar uma linguagem musical. O Congresso Nacional tem apenas 0,67 PQ, ou seja, pirâmide de Quéops. Inventei uma nova medida aí para a gente fazer essas comparações. E essa medida vai ser útil daqui a pouco, vocês vão ver. Uma batalha em curso, comércio e serviços informais na Esplanada. Apesar do isolamento, apesar da inexistência de atividades no cotidiano, habitação, comércio, enfim, os inventores da cidade, aqueles sujeitos anônimos, o homem ordinário de Michel de Certeau, trouxe comércios e serviços para a Esplanada dos Ministérios e fica essa paisagem ao meio-dia dos dias de semana, naturalmente. Fim de semana você não tem. Então, é uma fissura urbana que é extremamente combatida e, atualmente, nestes dias que estão correndo, há uma nova onda de repressão a esses vendedores ambulantes e esses comerciantes de alimentação, enfim, tem uma lotérica, sorvetes, sucos, óculos, sapatos, vestimentas, enfim, estão sendo duramente reprimidos mais uma vez. A W3 Sul é uma avenida que entrou em decadência, não vou
detalhar, mas vou apenas comentar o que é que aconteceu na Avenida. A Avenida W3 Sul tem uma coisa estranhíssima, que é também uma coisa típica da arquitetura moderna na escala da cidade, que era comércio de um lado e habitação do outro. Ora, uma avenida extremamente central. O que é que aconteceu? Onde era a habitação, começou a surgir serviços, né, informalmente. E serviços populares, porque essas casas aqui, muito pequenininhas, enfim, né, e desvalorizadas, inclusive, pela poluição e pelo barulho da própria avenida, foram se transformando em serviços populares, tipo pousada, sede de sindicato, cursinho noturno, cartomante, enfim, e por aí vai, né, e uma série de outros. E o que é que acontece? Eles são absolutamente demonizados e reprimidos pelo governo local, inclusive com o apoio, governo com o apoio das classes médias que moram no interior dessas quadras 700, que são quadras residenciais, como se não houvessem serviços, escritórios de advocacia, de arquitetura, consultórios, nessas quadras internas das 700. O que a gente propõe, inclusive, num projeto de revitalização da avenida, propõe não só os serviços e os comércios dos dois lados, mas também aumentar o gabarito é o termo, né? É o jargão arquitetônico para a altura dos prédios. Hoje a gente tem térreo mais 2. A gente propõe térreo mais 4 para poder trazer para cá outros tipos edilícios, outros tipos de espaços domésticos habitacionais. Comércio informal na área central é outra batalha perdida. Eu vou começar a apressar um pouquinho mais, senão a gente não dá conta de eu manter os 40 minutos que eu tinha me prometido a vocês para a gente ter debates. Camelôs ocuparam grande parte do estacionamento da plataforma rodoviária, o deck superior da rodoviária. E Lúcio Costa, inclusive, ficou entusiasmado numa entrevista que ele deu lá, e disse que foi uma tomada da Bastilha, que ele tinha pensado isso aí como local de elite, não é? Com cafés, casas de chá, enfim, e que o povão tomou conta e o povão estava certo. Não adiantou nada, porque o povão foi transferido para 8 quilômetros de distância em meio ao nada. Isto aqui é um camelódromo, que obviamente não funcionou como tal. E eles foram expulsos da plataforma rodoviária. E essa foi a celebração de capa inteira do Correio Brasiliense. A ordem, a organização e a beleza venceram. Para quem, cara pálida? Claro, é a pergunta. Na plataforma rodoviária, aqui, a plataforma é uma paisagem fascinante, né? O grande deck abriga no seu térreo a estação de ônibus. É esse fervilhar de gente. Mas não é como um certo discurso mítico reza, não é um encontro de todas as classes sociais, um espaço democrático por excelência. Não, é um espaço profundamente e predominantemente popular, porque é frequentado por aqueles que visitam, aqueles que utilizam, perdão, o transporte coletivo nesta cidade. Ok? Mas tem o melhor pastel de Brasília e o melhor caldo de cana, mas, evidentemente, os camelôs também tomaram conta e, novamente, estão sendo profundamente reprimidos e o governo não permite mais nem que água mineral a R$1 seja vendido, porque ali juntinho, no Conjunto Nacional, que é um shopping center, a água, mesmo a garrafinha, é vendida por R$5. Então, para que comprar por R$1 aqui, né? Se não fosse, não é? Se a gente não tivesse outro indício, a cor da pele dos frequentadores é indício suficiente para mostrar a estratificação social e o caráter predominantemente popular do lugar. Algumas observações sobre agora o todo, o sistema, o sistêmico, o global da cidade. Para vocês terem uma ideia, esse ponto é o ponto médio da distância dos ricos em relação ao centro geométrico, ao centro demográfico. E esse é o ponto médio dos pobres, ok? Só para chamar a atenção de quê? Para o fato de que os mais ricos moram em média a 4,9 quilômetros do centro e os pobres moram em média a 25 quilômetros do centro. Outro dia saiu essa imagem no Facebook, eu não posso nem citar o autor, mas eu comecei a chamar sociologia de Facebook e eu achei extremamente interessante, porque é um exemplo claro deste modo.
ou seja, o modo exclusão. Na estratificação socioespacial do lugar. Quando eu ia a Fortaleza, eu ficava muito intrigado ao ver do avião, e vocês que foram a Fortaleza, vocês devem ter notado isso também, há duas cidades, uma vertical a leste e uma horizontal a oeste. E eu me perguntava por quê. E quando a gente fez uma análise detida, essa análise vem de uma tese de Patrick Zekin, que defendeu, orientado por mim, uma tese de doutorado, ficou claríssimo que entre as cidades brasileiras era a única onde o centro dos ricos está fora da elipse dos pobres, ou seja, a gente tem na sociologia de Facebook, a gente tem um claro exemplo de segregação. E aqui vocês têm, não vou me demorar, vocês vão ficar com a gravação, depois vocês podem consultar detalhadamente as 5 cidades mais desiguais, as 5 capitais brasileiras mais desiguais estudadas por Patrick Zekin. E nessa tabelinha, apenas comparem Fortaleza com Brasília, que são cidades de tamanho relativamente similar, né? A diferença é muito pequena, isso pelo censo de 2010, e vejam a diferença da distância média da camada inferior ao centro. 7 quilômetros em Fortaleza, 25 em Brasília. E aqui, essa tabela também é emblemática. Em Brasília, o transporte coletivo responde por 25% da mobilidade, carros por 45%. É o menor e é o maior, respectivamente, entre as cidades brasileiras. Apesar de um índice de motorização altíssimo. Nós vamos ver na estrutural, que é a região mais pobre de Brasília, que nós temos, mesmo nessa região mais pobre, 40% dos domicílios têm pelo menos um carro, que não é utilizado no dia a dia. Alguns retalhos da cidade, para vocês, principalmente aqueles que não são de Brasília, conhecerem um pouquinho mais, terem um cheirinho, um aperitivo da cidade. As superquadras, que são tidas como a grande invenção de Lúcio Costa. É o modo brasiliense de morar. Edifícios de 6 pavimentos sobre pilotis, né, com elevadores, os mais recentes com garagem subterrânea, os menos recentes não, com o espaço público intensamente utilizado pelos bebês, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos adultos que utilizam as margens dos refeitórios, dos restaurantes, né, nas margens do espaço público, pelos velhinhos como eu fazendo sua musculação, por um pessoal que improvisa, né, no espaço público da superquadra, um abrigo para jogar um carteado ou um dominó no final da tarde, enfim. E isso aqui é para comparar a escala do projeto das superquadras de Lúcio Costa com a escala do terceiro colocado, que é de Rino Leve, com todo o respeito, um dos mais importantes arquitetos modernos brasileiros. Mas isto é uma coisa, apesar da pouca densidade, da grande quantidade de áreas verdes, né, dos grandes vazios, você tem uma coisa aqui, outra coisa aqui. Lembram a pirâmide de Quéops? Lá na Esplanada dos Ministérios, olha como ela fica pequenininha, porque essas torres do Reino Leve, elas têm 300 metros de altura. Ok? E agora eu botei na mesma escala a pirâmide entre 2 superquadras de Lúcio Costa, na mesma escala, para vocês verem como agora quem fica pequenininhos são os edifícios de 6 pavimentos da quadra de Lúcio Costa. Só para vocês verem a diferença radical de conceito das duas propostas e para a gente entender um pouco melhor a natureza do projeto de Lúcio Costa para Brasília. O Eixão é uma via expressa que eu já disse, corta Brasília de norte a sul, 80 km por hora sem um sinal luminoso, sem um semáforo, que é ressemantizado de uma maneira linda nos finais de semana, quando o tráfego de veículos é proibido e a população se apropria dele. Claramente agora a fauna humana é outra, né? É a classe média e média alta que habita a periferia do Eixão, as superquadras ao longo do colar de superquadras norte e sul. O Parque das Garças, eu estudei em vários pontos na beira do lago, o Parque das Garças é esse aqui, é um local belíssimo, voltado de frente para a Esplanada dos Ministérios, praticamente, e a Praça dos Três Poderes aqui, né? Que é intensamente utilizado, mais intensamente nos fins de semana, mas durante a semana também. E é um espaço muito popularmente utilizado. É o momento onde o pessoal que tem carro na garagem, que não utiliza o carro no dia a dia, tira o carro,
para um passeio, para uma visita a um amigo, para ir ao Parque das Garças, para remar, para tomar banho no lago, que é despoluído. Então, é uma festa isso aqui nos fins de semana. Aqui vocês têm a visão do eixo monumental, né, o Congresso, marcando a posição da Praça dos Três Poderes, e aqui o centro da sociedade civil, como eu chamo. É um local belíssimo. Falar um pouquinho sobre o capital edilício, que é a tipologia, os tipos de prédios para o espaço doméstico, ok? Reza o discurso. Rico mora perto do centro, pobre na periferia. Tá, mas a gente foi investigar. Né? A gente foi ver se era assim mesmo. E verificamos que há uma correlação muito alta realmente. Não é? Quanto mais distante do centro, mais cai a renda. Só para vocês terem uma ideia, não interessam as tecnicalidades. E a gente fez uma pesquisa relacionando tipo do espaço doméstico, se é casa, apartamento, com elevador, sem elevador, com garagem, sem garagem, a distância ao centro e a renda per capita, ok? Eu vou mostrar só alguns exemplos. O Lago Sul, que é a região mais rica, é uma área de mansões com terrenos de 800 metros quadrados, porém, na beira do lago, a invasão ocorre em área pública e eu conheço terrenos de 10 mil metros quadrados na beira do lago. Esses são os tipos das casonas. E aqui vocês têm renda, as 5 faixas tradicionais, né, de pobres a ricos, ok? Para sintetizar, 80% e o resto. Uma seção típica da Asa Sul é aqui, ok? É o típico do morador das asas norte e sul do plano piloto de Brasília, das superquadras. Ok? Essa é uma visão da 103. Caiu para 55 e houve significativo incremento aqui, mas notem a concentração de média superior e ricos. Bloquinhos JK. Os bloquinhos JK foram feitos, não havia no plano de Lúcio Costa, são áreas, uma área de predinhos sentadinhos no chão, de 3 pavimentos sobre pilotis, né, que visavam a famílias de menor poder aquisitivo. Bingo! Acertaram. São prédios sem garagem, sem elevadores, sem pilotis, sentadinhos no chão. Okay? E essa é, pela primeira vez, os ricos são a terceira faixa de renda e a predominância está aqui na faixa média superior e média. Há uma coisa muito curiosa que eu falando com o Cleomar, da Fundação Astrogildo Pereira, numa entrevista para anunciar esse evento, né, eu comentei, há uma ligeira diferença entre o poder aquisitivo da Asa Sul e da Asa Norte. Sabe por quê? Porque na Asa Norte você tem novos tipos de espaço doméstico, que são os kit studios em cima das lojas, coisa que você não tem na Asa Sul, que é exclusivamente comercial. Então vejam que há uma diferença aqui, né, para mais nas 2 faixas inferiores e para menos na Asa Norte nas 2 superiores. A Vila Planalto, eu digo que é a mais bela das batalhas vitoriosas de Brasília. É um remanescente de um acampamento de obras que deveria ter sido, como outros, riscado do mapa, mas não foi, por uma luta heróica dos moradores, aos quais nós, de novo, a academia nos associamos, também funcionários técnicos do governo do Distrito Federal, que não é um quadro técnico monolítico, o Serviço de Patrimônio Histórico, enfim. Mas é um acampamento onde, desde sempre, em 1957, todas as faixas de renda moravam em espaços, ruas, lotes, casas, quarteirões distintos, como esta rua, onde você não vê um Lexus, uma Mercedes ou uma BMW estacionada, ou essa onde, de repente, ou essa onde certamente sim. Ok? Então, vocês têm edifícios como esse, ou esse, ou esse, tem de tudo, gente. Ou esse, ou esse. E olha o que a gente encontrou na Vila Planalto. Foi uma surpresa total, né? Porque se falava, inclusive, quando a gente fez a pesquisa, na elitização da vila. Gentrificação é a palavrinha do jargão arquitetônico, né? Que os pobres já estavam sendo expulsos e tal, a gente achou isso aqui. E isso não foi o melhor. O melhor é que isso é igual a isso. Isto aqui, agora que vocês estão vendo, é o DF como um todo. Ou seja, a Vila Planalto é um microcosmos da cidade como um todo. A Vila Planalto é um exemplo na sociologia de Facebook de inclusão. A estrutural é o exemplo que eu escolhi, a estrutural porque é a área mais pobre, é o bairro de Brasília mais pobre. Fica
numa região relativamente próxima do centro, né? É uma loucura de violência, é um salve-se quem puder. Teve origem no lixão, em catadores do lixão que lutaram para permanecer aí. E agora a permanência deles está consolidada, mas ainda é muito conflituosa. E é essa a paisagem que você tem, a morte total do espaço público, o pesadelo da Jane Jacobs, esse tipo de coisa. É a mesma população em termos de estratificação social dos favelados da Vila Paranoá, ok? Não há nada mais diferente em termos da configuração espacial do que o Paranoá e a atual estrutural. E essa é a estratificação de renda. Sumiu. Praticamente sumiram as 3 faixas superiores. Comentar rapidamente 3 afirmações do Lúcio Costa, e estou com 17h40 praticamente em cima do laço. 3 afirmações e 3 perguntas que eu faço em cima das afirmações. As diferenças de padrão de uma quadra a outra decorrerão apenas de uma maior ou menor densidade, do maior ou menor espaço atribuído a cada indivíduo e a cada família, da escolha dos materiais e do grau de requinte do acabamento. Não deu. Né? Como a gente mostrou nessa pesquisa, os tipos de edifícios para o espaço doméstico precisam variar muito mais que isso para que você possa abrigar toda a estratificação social da população. 2. Isso aqui está citado do livro dele. Essas são as referências, ok, gente? As páginas. Teria sido pior que tolice um crime planejar a cidade na medida da realidade subdesenvolvida atual. E a pergunta incômoda que eu faço é: ou o crime terá sido afastar a realidade subdesenvolvida atual para periferias distantes, criando o maior apartheid, como nós vimos, entre as cidades brasileiras. 3. E como o capitalismo ou socialismo, a tendência universal, apesar da contestação desbragada e romântica, é todo mundo virar pelo menos classe média, o chamado plano piloto pode ser considerado uma antecipação. E a pergunta é: o que fazer enquanto a tendência universal não se realiza? Epílogo, escala humana. Por que tais lugares feitos pelos humanos fascinam os humanos? Washington, o Mall, século XVIII. Versalhes, século XVII. A cidade proibida de Beijing, século XV. Tikal, América pré-Colombo, Maia clássico, século VII ao VIII. Teotihuacan, idem, um pouco mais antiga, século III a.C., século VIII. Teotihuacan, novamente, é a pirâmide do Sol. Pirâmides de Giza, século III a.C. Stonehenge, século IV a.C. Todos esses são espaços monumentais que fascinam os humanos e se transformaram todos em intensa peregrinação, por exemplo, de turistas para visitá-los. E fica a pergunta: Brasília, século XX? Qual é a causa da fascinação? Vou pedir ajuda a um filósofo suíço-inglês, Alain de Botton. O sublime, como um encontro prazeroso, até mesmo inebriante, com a fraqueza humana diante da força da idade e das dimensões do universo. Se depois dessa conversa com vocês nunca mais não dizerem nunca mais que Brasília não tem escala humana, eu já vou ficar extremamente feliz. Obrigado. E aqui vocês têm agradecimentos para registro das pessoas que, de uma forma ou de outra, estão envolvidas nessa apresentação e no grupo. E aqui, um cacoete acadêmico, vocês têm uma bibliografia que eu, de uma forma ou de outra, referi. Ok? Parar de compartilhar telas. Stop share. Pronto. Estopei. E aqui agora, como é que eu vejo o pessoal? Parei de compartilhar, pessoal? Sim, né? Sim, já parou. Ok. Maravilha. Muito bem. Então, pela nossa combinação, né,
Agora o Vinícius tem a palavra. Por favor, Vinícius, e de novo, obrigado por tua aceitação para participar neste evento. Obrigado. Ok, Fred, eu que agradeço, na verdade, e quero dar as palmas aqui pela belíssima aula, pela comunicação. Foi um prazer ouvir. E então vou colocar algumas questões como debatedor. Eu agradeço muito então o convite. Eu tenho algo como 10 minutos e então inicio afirmando assim a alegria de estar aqui com vocês, a participar desse evento e também falar abrindo mencionando como Fred, né? Fred Holanda com a sua trajetória. O Fred é um dos pilares da nossa disciplina de estudos urbanos do Brasil. A atuação dele tem impactado a nossa disciplina, né? Contribuído nas carreiras de tantos, incluindo a mim, no país. É um dos poucos de nós com uma projeção real e firme no exterior. Isso não estava no script, aliás. O Fred não me pediu para falar essa introdução, tá? Mas eu só quero colocar, salientar essa posição do Fred também como um interlocutor, né, e um crítico constante. E o Fred é tanto franco quanto afetuoso, né, e é um amigo estimado por mim e tantos de nós. Então, como debatedor, eu só posso dialogar com o Fred e com vocês nos mesmos termos, quer dizer, a franqueza das observações, a franqueza da crítica e o afeto da troca. Então, a gente pode ver o Fred nesse arco que ele nos mostrou, pesquisa as relações entre sociedade e espaço, o espaço da arquitetura. A arquitetura para Fred encompassa também a cidade, se assim eu entendo corretamente essa sua ideia. E entre os temas do Fred, então, a gente tem os espaços da urbanidade, que vocês viram em abundância aí, esse fascínio pelos espaços da vida urbana, na sua complexidade, na sua imprevisibilidade, assim como os espaços da formalidade. Eu estou usando um binômio, né, que o Fred compôs ao longo da sua trajetória, os espaços de exceção, como o Fred chama. Ele nos mostrou nesse final uma linha do tempo, né, invertida, vamos dizer assim, que nos remete de volta a Brasília e outros espaços de fato extraordinários, né? E então a gente vê na obra do Fred esse contraste, esse fascínio pelas duas instâncias, assim, por essas duas formas de espaço, esses espaços dessa efervescência do imprevisível, né, da vida urbana na sua imprevisibilidade, na sua complexidade, e também esse fascínio por esses gestos de monumentalidade, né? Na verdade, o fascínio é uma vontade de entender, né? É a maneira como é a nossa vontade de entender. Então, eu entendo que isso atravessa a trajetória toda do Fred. Então, nós temos aí, eu vou reconstituir alguns passos aqui. Nós temos o conceito de lugar, né, do que o Fred nos traz, como dependente da presença humana. Eu, por exemplo, não costumo pensar exatamente nessas linhas. Essa visão me parece bem antropocêntrica, né? Mas, enfim, o conceito de lugar eu também entendo que é um conceito completamente permeável, né? Completamente permeável e variado na sua riqueza. Então eu entendo realmente a conexão que o Fred procura fazer nessa visão de lugar como dependente da presença humana. Então nós temos os axiomas, né, esses axiomas belíssimos, né, que Fred nos trouxe, né? O primeiro, o espaço é função de formas de solidariedade social, de Hilary Hanson. A forma dos espaços urbanos deriva de vivências corporais específicas de cada povo, do sociólogo Richard Sennett. E a cidade é construída por diferentes tipos de homens, pessoas iguais não podem fazê-la existir, de Aristóteles. Então vejam, né, como Fred pinça de maneira cirúrgica assim, esses
essas definições de espaço urbano e cidade são definições fantásticas, na verdade. E agora o meu lado de pesquisador, ele coloca uma questão assim, que é a seguinte, quer dizer, as duas primeiras afirmações, elas são muito poderosas, claro, e elas também são de uma demonstração no sentido científico, ou seja, encontrar evidências, né, empíricas. É incrivelmente difícil assim essa demonstração. A gente entende assim que o primeiro caminho, né, a solidariedade, ou seja, por exemplo, essa ideia de solidariedade social, na verdade, solidariedade social como uma forma de viver coletivamente, né? Não significa bondade ou algo assim, né? É um conceito durkheimiano lá, né, ou seja, da sociologia da virada do século XIX para o século XX, e significa essas formas de coesão social, né? de convívio social, coesão, organização social. E então a gente sabe que a nossa empiria, a nossa ciência urbana é capaz de mostrar o quanto a solidariedade, vamos dizer assim, essas formas nossas de interagir, de estar copresentes, por exemplo, são afetadas pelo espaço. Mas o fluxo contrário é tão difícil, né, Fred, de entender, de conseguir demonstrar. Eu, pessoalmente, claro que acredito nisso, né? Eu acho que o desafio, talvez um dos grandes desafios da nossa ciência para as próximas décadas seja demonstrar que esse caminho inverso existe, ou seja, que de fato o espaço é moldado por uma forma de vida coletiva, para usar uma expressão também da filosofia. Eu acho que essa é parte da beleza do nosso esforço aqui. Então nós temos as ênfases na sintaxe e na semântica, né? E o Fred, ele constrói a sua abordagem olhando para essa questão dentro dos espaços, essa dimensão dos espaços concretos, né? Os espaços tangíveis. Mas ele também olha para a dimensão dos significados, a semantização, como ele se referiu, né? Hoje nos mostrou exemplos disso acontecendo, quer dizer, espaços que podem assumir uma atividade inteiramente diferente ao longo do tempo, nos dias da semana, e como a prática humana semantiza, ou seja, constrói significados a partir, né, da nossa dessa presença e dessa atuação também coletiva. E eu pessoalmente subscrevo a essa visão, quer dizer, tudo que eu tenho feito tem focado exatamente nessa relação, tentando entender qual é o lugar de cada um desses campos, né, de materialidade e de significados, naquilo que muitos chamam de dialética socioespacial, né? Nós vamos ter outros termos aqui. E agora eu vou chegar finalmente na questão de Brasília, que é um dos grandes temas da obra do Fred. E aí é difícil falar de Brasília para mim, por exemplo, no sentido de que o meu contato com Brasília ele tem sido recursivo, né? Ao menos estava sendo recursivo até a pandemia nos atingir, mas são contatos pouco extensos, né? Mas nós podemos ver aí os excessos que o Jan Gehl, por exemplo, comete, e o Fred denuncia isso, nessa falta de sensibilidade. Por exemplo, a riqueza, a beleza compositiva das superquadras, a sua ambiência, algo que o próprio Bill Hiller soube admirar, né? Quando visitou Brasília e a Fred. Então, a gente vê que Brasília é vista assim, de forma unidimensional por Gehl e por outros, né? E a gente vê também, acho que o Fred, a obra do Fred, do seu grupo de pesquisa, que é um grupo longo, né, grande, um grupo que atua ao longo tempo, de maneira muito produtiva. Então, a gente vê que Brasília transcendeu esse plano inicial, né? O desenho rigoroso, esses gestos brilhantes aí do traço do Lúcio Costa, assim como transcendeu essa ortodoxia desse desenho, né? Essa programação da vida da cidade, dessa futura cidade e dos seus espaços, né? Como uma divisão de funções, essa visão funcionalista dessa cidade futura, como uma espécie de eco de uma redução, né? O eco de uma redução funcionalista também, só que da vida social, da vida humana, né? Que eu acho que permeava essas primeiras décadas do século XX. Essa redução da ordem humana, que é tão complexa, que mistura imprevisibilidades, né, nas nossas ações, nas nossas vidas, nos nossos futuros, e também
as previsibilidades da nossa vida coletiva, das estruturas que humanos produzem juntos, né, e que buscam, de certa forma, buscam encontrar para entender o mundo à sua volta, entender, fazer senso, né, fazer sentido do mundo à sua volta, e também dessa espécie de redução da ordem da vida humana a uma ordem visual, que o Freud também, ao longo da sua carreira, vem mostrando, né, que ela não é suficiente, essa redução não é suficiente. E a gente pode entender que é uma espécie de sonho em tudo isso, né? Foi um sonho moderno, um sonho de uma ordem absoluta, quer dizer, eu entendo como um momento em que o pêndulo da história, né, o pêndulo da nossa história humana retorna à ideia de ordem simples, né, de uma ordem simples como ideal. E é um sonho humano, é um sonho demasiadamente humano, para brincar com o grande filósofo o Nietzsche. É uma contradição também, né? A gente hoje sabe que é uma contradição porque as ordens que nós humanos produzimos, assim como a ordem que a gente encontra na natureza, são ordens muito mais diversas e elas convivem, né? E elas são intrinsecamente múltiplas, vamos dizer assim, e elas convivem com a desordem, com a contingência, aquilo que a gente não consegue prever, com o acidente, né? E então tudo isso que a gente produz e vive é muito mais complexo e também complicado, se quiser chamar assim, do que esses ideais e esses paradigmas aí que a gente viveu teve uma espécie de ápice, né, no século XX, nessa primeira metade, mas a vida é mais complexa do que isso. E, na verdade, a gente vê que as teorias da relação, né, entre sociedade e espaço, às quais o Freud se refere, né, e que formaram a Freud, formaram a minha e essas gerações, que estão lá em Jane Jacobs, em Christopher Alexander, em Bill Hillier e outros campeões, vamos dizer assim, elas certamente emanaram, né, como reações a essas reduções, né? São ímpetos de compreensão científica, né? Uma vontade de entender como o mundo em oposição a uma espécie de pressa em ditar como o mundo deve ser, que parece sintetizar o espírito esses titãs do urbanismo moderno, né, como o onipresente Le Corbusier, né, que são pessoas brilhantes, mas e representaram o melhor do conhecimento, digamos, no seu tempo, mas era claramente um conhecimento insuficiente e visões que beiravam uma espécie de totalitarismo, no sentido de um projeto completo, né, completo, sem descanso, sem folgas, sem frestas, para a cidade e para a vida humana, né? Então, a gente vê que a vida coletiva não segue essa lógica simples, elegante, mas simples, é insuficiente, e que a vida coletiva insiste, então, em romper com essas leituras totais, ela rompe essas frestas, ela abre as frestas e ela vai gerar emergências, ela vai gerar novos lugares, como os que o Freud nos mostrou no entorno, né, desse sonho de Brasília, e novas estruturas. Então, reconhecer isso foi uma rebeldia, a rebeldia de uma Jacobs, de um Alexander, de um Hillier, que nos trouxe até aqui, trouxe Freud até aqui, trouxe a mim até aqui, tantos de nós, né, nas nossas visões de cidade formadas a partir dessas novas teorias dos anos 60 para cá. São 50, 60 anos de novas visões, né, vamos dizer assim, que tentam resgatar a vida. E aí eu coloco para Freud, então, finalmente, aí uma questão, né? No caso de Brasília, eu coloquei algumas ponderações e reflexões, e agora uma questão que é no caso de Brasília e do seu entorno, né? O sistema urbano do Distrito Federal. Então, a gente vê aí esses diferentes lugares, essas estruturas, essas criações de forma urbana, todas lá, né? Todas ao mesmo tempo hoje convivendo. Então, eu pergunto se seria Brasília um caso exemplar dessas rupturas, ao invés de ser apenas essa espécie de ícone de um modernismo manifesto na forma urbana e na cidade, né, do século XX, né, um pico desse sonho, vamos dizer assim, mas também é um caso exemplar, não seria também um caso exemplar dessas rupturas, dessa complexidade, dessa imprevisibilidade, né, essa produção de mosaicos de lugares e de tecidos,
um tecido que, portanto, é híbrido, é múltiplo. Então, não seria essa cidade, na verdade, pós-moderna, quer dizer, na plenitude do termo, né? Complexa, envolvendo ordens distintas, mosaicos e tudo isso. Então, Brasília e o Distrito Federal não merecem um novo entendimento, né? Que mostra os limites do modernismo e que mostra o quanto a vida urbana e humana se manifesta de outras formas, em outras formas, para além do sonho moderno e também para além dessa ideia de sublime que o Alain de Botton empresta aí da visão grega de sublime como aquilo que também nos eleva e nos amedronta, não é isso? Então, eu deixo essas palavras e o meu tempo fechou em 15 minutos. Fred, eu achei que ia falar menos, mas essas questões que tu trouxeste são sempre muito, muito atraentes. Tá bom? Obrigado. É isso. Muito obrigado, Vinícius. Essa cidade, como eu disse, essa cidade é fascinante, né? E o que a gente vê são lições e são batalhas que vão, enfim, que questionam a receita do homem universal, como se isso existisse, né? Talvez o pecado maior do urbanismo moderno, da arquitetura moderna na escala da cidade, seja essa tentativa de encaixar todos os sujeitos sociais numa sociedade contraditória, diferenciada, né? Com classes hegemônicas, com classes dominadas, com classes exploradas, enfim, encaixar tudo isso num único perfil. E foi exatamente esse o ponto de partida de Lúcio Costa, né? E era esse também o ponto de partida de Le Corbusier. Então, há um discurso, o que me parece essa cidade viva hoje questiona, é esse discurso que, eu acho que você usou a palavra, é um discurso essencialmente normativo, é um discurso essencialmente ético, no sentido de que abraça direto valores e um mundo como deve ser, né? E ignora solenemente o mundo como ele é. Então, o Lúcio Costa não entendeu o mundo como ele era, assim como Le Corbusier não entendeu o mundo como ele era. Porque a leitura que eles fazem do mundo é uma leitura completamente equivocada. Eu sou fascinado por Le Corbusier, estou agora mesmo fazendo um trabalho onde eu refiro a influência que ele teve, a arquitetura dele teve na minha arquitetura pessoal, né? No caso dessa casa, por exemplo, né? Mas eu fico impressionado quando eu pego um livro, para fazer como por uma arquitetura também, todos os livros dele são manifestos. Gente, é um troço impressionante. São gritos, são manifestos, são afirmações absolutamente descoladas. É um discurso completamente esquizofrênico, absolutamente descolado da realidade como ela existe, da cidade como ela é. Ele é absolutamente cego. Na verdade, né? Bom, vocês conhecem a famosa frase dele. Quando ele se aproxima um pouquinho da cidade como ela é, ele diz que os cafés nos boulevards parisienses são um mofo que rói as calçadas e eles deviam ser levados para o topo das edificações, né? Por aí você tira com a sensibilidade do grande mestre franco-suíço a que nível chegava, né? Mas, enfim, eu queria te agradecer muito, Vinícius, por tuas palavras. Eu acho que você fez foi extremamente generoso, enfim, fez uma belíssima síntese, pontuou aquilo que realmente me é mais caro, né? Eu só queria acentuar mais uma coisinha, né? E dizer que tanto você como eu, a gente está muito, e tantos outros colegas, né? Eu estou vendo colegas aqui, o Paulo, o Vicente, enfim, outros colegas, o Roberto. Nós estamos nessas duas frentes de investigação, me parece, né? Que consideram a arquitetura de uma dupla maneira, né? E vou usar agora um terminho aí caro à ciência, enfim, como variável dependente e como variável independente. E quando eu olho para trás, vendo as coisas que eu escrevi, para mim, os meus primeiros trabalhos consideram a arquitetura como variável dependente, ou seja, que raios estava por trás do surgimento e da feitura de Brasília. Brasília resultou de algo, né? Ao longo do tempo, inclusive, né, para os que não sabem, Vinícius organizou com outros colegas um livro chamado Efeitos da Arquitetura. Ao longo do tempo, a gente se repagina e procura examinar
a arquitetura como variável independente. Agora você suspende analiticamente as causas, né? Não me pergunte de onde veio. Eu quero saber como é que ela está afetando a gente, né? E as lições que o Vinícius fala de Brasília são lições que a gente tira exatamente dessa investigação. Como é que a arquitetura está afetando, esta arquitetura, esta cidade, está afetando a vida das pessoas. Eu acho que a tarefa é uma tarefa premente, porque, inclusive, ela é mais recente, né? A gente tem, inclusive na tradição da reflexão de esquerda, mais tradicional, você tem sempre a análise da arquitetura como variável dependente de alguma coisa que foi determinada por, né? Mas não a arquitetura como variável independente que afeta a nossa cabeça, a nossa mente e o nosso corpo. Eu acho que a gente podia dar espaço, inclusive considerando o tempo curto que a gente tem. O pessoal me informou que a organização que a gente só pode ir até 18h30, né? Então, eu não sei se eu olho o chat aqui, eu estou olhando o chat para ver alguma questão. Não estou vendo questões aqui no chat. Enfim, mas de qualquer forma, pelo menos o pessoal que está aqui presente, né, pode abrir o áudio e a gente pode bater um papinho, né, enquanto eventualmente, se chegar alguma pergunta do pessoal que está acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. Ok? Fiquem à vontade. Salomão, você está com o áudio desligado, parece. Pronto, habilitei. Oba, professor, boa tarde, meu nome é Alexandre. Fazendo um apanhado em cima da Vila Paranoá, que o senhor postou e falou, aquela tarja vermelha na maior movimentação que você marcou. Ali, eu sou morador do Paranoá, sou morador dessa época, e convivia, né? E de repente deve ser daí que eu lembro do senhor, né? Eu participava da associação de moradores, sou novo para isso. Naquela época eu devia ter 10, 12 anos. Ia na barra dos meus tios, né? E apanhei da polícia também. Aquela foto que o senhor postou é do Laércio. Na época ele participava na associação dos moradores, né? E aquela tarjeta vermelha, como eu estava comentando, ali era a Feira do Paranoá. Era onde tínhamos o comércio do sábado e domingo, dos feirantes, a feira livre. E a gente ia no fim de semana lá com muita frequência. Era uma feirinha maravilhosa. Tinha um pessoal que vendia caldo de mocotó, né? E era o barzinho do senhor lá, era muito lotado. E uma outra foto onde mostrou também que é um apanhado, uma tarja vermelha também com maior movimentação, era onde tinha um dos principais chafarizes, aonde o pessoal pegava água para o seu sustento, né? Era onde o GDF liberava 2 pontos de água, né? Que era nesse chafariz na vila, na Praça do Roxo, né? Na Praça do Roxo, e um outro que era atrás da Feira do Paranoá, por trás da Feira do Paranoá. Só para ressaltar, que eu vi aquela matéria, pô, legal. Eu lembrei aí, realçou a minha memória. Poxa, Alexandre, que beleza ter você aqui, inclusive aqui, dando esse depoimento, né? Um sujeito da história. Você acompanhou e você viu, né? Aquela coisa toda foi de toda a luta. Na verdade, eu me engajei quando eu voltei de Londres da pós-graduação, em 1980. Então, eu fiquei em contato muito intenso, eu e meus alunos, inclusive com os moradores, de 80 a 89. Né, quando a luta foi se acirrando e cada vez maior pressão sendo construída em cima dos moradores, porque queriam levar os moradores para 60 quilômetros de distância, nas bandas do Gama, enfim, no vetor sudoeste de expansão da cidade. E, pelo menos, não quero dar uma de poliana, né, mas, pelo menos, a luta de vocês, né, a qual a gente se juntou, mas vocês foram os principais sujeitos da história, a luta de vocês fez com que a transferência se desse pelo menos para uma área próxima, não muito distante dos empregos, né? Porque os moradores foram transferidos para uma área
um pouquinho acima, né? Um pouquinho acima, topograficamente plana, enfim. E, infelizmente, se perdeu o testemunho daquela configuração milenar, como eu procurei mostrar. Mas, de qualquer forma, enfim, como eu digo, para ser otimista, no mínimo, vocês conseguiram, né, que a transferência não se desse para a caixa-prego, onde todo mundo ficaria numa situação, num modo de inserção na cidade, em situações muito piores do que, na verdade, findaram ficando, em função da batalha. Ok. Mais alguém? Vicente? Acho que a gente tem que falar um pouquinho, né, Fred? Por favor, é um prazer enorme te ver. Agitar o debate. Em primeiro lugar, Isso. eu agradeço o convite de participar desse evento e de poder falar acho que em um par de semanas, né, Fred? E agradeço o convite de estar aqui. Será o próximo evento. O próximo evento da linha da arquitetura é contigo. Pois é. E eu vou divulgar. Tá bom, eu fico super satisfeito. Eu acho que a apresentação foi uma maravilha. É difícil falar pouco sobre a sua apresentação, porque eu acho que você é um dos caras que eu mais respeito na nossa área no Brasil. Eu acho que você tem uma quantidade e uma profundidade de pesquisa durante tantos anos que faz inveja a qualquer um, inclusive a mim. Eu me lembro que o primeiro texto seu que eu li e me apaixonei por ele, eu era estudante de arquitetura ainda, foi um texto sobre justamente atores de TV que você publicou na revista José, uma revista de literatura. Exatamente. Eu achei aquele texto assim, isso aqui é fantástico, cara, porque eu também, educado na arquitetura modernista, tinha meus problemas com esses conceitos. Mas, enfim, eu acho que a tua apresentação, para mim... bom, aliás, eu queria expressar minha surpresa pelo seu comentário, aquele palavrão que o Ian Gell falou sobre Brasília, porque eu conheço, e pelo menos a apresentação dele que eu passo para meus alunos, que foi um TED Talk, ele não fala exatamente isso, mas ele é bem negativo sobre Brasília. Mas, enfim, está publicado na internet como tal, literalmente. Eu não sei se o texto original é em inglês, em português, alguém traduziu assim, mas na apresentação dele ao vivo não é isso que ele fala. Mas tudo bem. Mas eu acho o seguinte, acho que você, para mim, mostrou duas coisas. Ou seja, a gente só percebe o que acha que é verdade, né? Isso já está formado na nossa cabeça. Então, eu percebi dois ensinamentos na tua apresentação. Um, que vai um pouco contra o que você falou, que eu também não sou fã do Holston, no livro dele, mas eu acho que ele tem razão no sentido de que os espaços públicos de Brasília nunca vão ser os espaços públicos de uma cidade normal brasileira. Eu acho que os exemplos que você mostrou confirmam essa crítica do Holston. Mesmo até os que você mostrou daquelas grandes manifestações públicas, que, para mim, são eventos de exceção que acontecem em espaços de exceção, mas são eventos que não são do dia a dia. O que eu acho que o Holston fala, e a minha vivência, é claro que mínima de Brasília também me diz, é que o espaço público de Brasília não existe no mesmo sentido que o espaço público de um Rio de Janeiro, de São Paulo, em que você desce, né, vai na esquina e encontra milhões de pessoas, tem milhões de coisas acontecendo, e esses espaços públicos têm um potencial para potencializar ainda muitos outros acontecimentos, o que eu acho que Brasília não tem isso. Outra coisa que acho que você mostrou é que o homem, a capacidade de adaptação do homem, do animal homem, é tão grande que qualquer espaço, qualquer lugar que lhe seja oferecido, ele adapta às suas necessidades. E, nesse sentido, Brasília está sendo adaptada. Eu acho que, para mim, o grande problema de Brasília, e talvez eu coloque isso na minha apresentação, é que não foi projetada como um plano urbanístico, ela é projetada como um projeto de arquitetura.
E vários arquitetos modernistas caíram no mesmo problema. Vários colegas meus, até hoje, acham que projetar uma cidade é ampliar a escala de projeto, e a mesma coisa como se fosse uma arquitetura. É o negócio, o buraco mais embaixo, como se fala em bom português, né? Mas eu acho que você, na sua apresentação, mostrou como que Brasília pode ser impossível como cidade e como que Brasília pode ser possível como cidade. Agora, o futuro é como é que a gente vai levar isso adiante, né? Se a gente congelar o plano piloto, acho que vai continuar os problemas, mas se a gente começar a adaptar o plano piloto e aceitar esse comércio informal na Esplanada, a feira do jeito que ela aconteceu, ou todos os assentamentos informais, é outra cidade, né? Mas, enfim, é isso que eu queria falar. Obrigado, Fred, pela tua apresentação. Acho que exemplar, como sempre. Eu sou seu tiete, é isso que eu falo em português? Oh, beleza. Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado. Olha, eu acho que realmente, você sabe, eu tenho a impressão que a minha visão de Brasília ela foi crescendo ao longo do tempo em função de muita conversa e muita vivência com pessoas que não tinham esse parte-pris que nós temos e nós trouxemos da academia em função dessa crítica muito feroz que eu sempre tive. Se você comparar o que eu escrevi sobre Brasília nos primeiros anos que eu cheguei aqui, e esse texto é um deles, achei lindo você ter remetido a esse texto, pô, maravilha. Essa revista ela era inclusive dirigida por um grupo de intelectuais dos quais meu pai fazia parte, lá no Rio de Janeiro. Eu acho que ainda tenho esse número da José em algum lugar, em algum canto. Eles estão aqui, os dois. Saiu em 2 números, estão aqui na estante. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, quando eu começava a conversar com amigos com esse discurso, sabe? Tipo na linha do James Holston, né? Tipo assim, as pessoas acham um saco, ninguém vê ninguém. Para não falar, Brasília não tem esquina, né? Aí as pessoas olhavam para mim e diziam, escuta, eu tenho um monte de amigo, eu encontro com eles todas as noites, eu não vejo nenhuma dificuldade em andar pela cidade e me apropriar do espaço. Eu digo, cara, e aí veio uma antropóloga, essa antropóloga, Lia Zanota Machado, colega minha também, aposentada da UNB, né? Brilhante antropóloga, ela escreveu um texto que para mim é clássico, e hoje eu ainda passo ele para os meus alunos, né? Se chama Ideias de Espaço e Ideias de Vida. Ela está naquele livrinho organizado pelo Aldo Paviani, Brasília, Ideologia e Realidade. Olha, é um texto maravilhoso. E o que ela faz, Lia? Ela diz, olha, vocês estão sonhando, porque por todas as nossas pesquisas, Brasília é intensamente aprovada por todas as classes sociais, por diferentes razões. E aí ela sai mostrando, entendeu? Rapaz, nós fizemos um seminário durante a preparação do livro com a Lia. Foi uma paulada. Te confesso, Vicente, foi uma paulada que eu recebi. Eu digo, peraí, eu tenho que pensar esse negócio, eu tenho que pensar melhor essa coisa, porque não é bem assim, né? Não é bem assim. Você tem formas de realmente se apropriar da cidade de uma outra maneira, enfim, você não fica depressivo, você não morre sozinho. James Holston escreveu isso, que as pessoas morrem sozinhas nos apartamentos das superquadras de Brasília. Olha a piração do cara! Sabe, ele escreve esse troço, né? Mas, enfim, sim, você tem razão, né? Nunca será um espaço público como Copacabana. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu faço questão de ficar hospedado num apartamento de uma querida amiga em Copacabana. E ela brinca dizendo, onde Vinícius, aliás, mora, né, agora, e ela brinca dizendo que, se ela quiser, ela não sai do quarteirão dela para absolutamente nada. Não atravessa a rua. Ela tem tudo ali no quarteirão onde ela mora. Poxa vida, isso aí é impressionante, é fantástico, né? Isso é indubitável que você nunca conseguirá isso em Brasília. Mas foi ótimo que você fizesse essas colocações, porque a gente fica pensando, né? E eu sinto que as provocações que eu fiz
tiveram eco, não é? E recebi provocações de volta em função delas mesmas. Brigadão, muito obrigado mesmo. Alguém mais? Vamos com 8h19. Paulo, você está se coçando para falar alguma coisa. Ele é tímido. Estou quietinho, Fred, deixa assim que está bem. Adorei a palestra, como sempre, né? Aliás, eu me lembrei do teu livro, né, que me desse a honra de prefaciar. Foi um livro ao vivo e a cores, achei ótimo. Não tenho mais o que dizer. O que eu podia dizer está dito lá, é melhor parar por aqui para não dizer bobagem. Um maravilhoso prefácio que o Paulo escreveu para mim no último livro, Construtores de Mim. Maravilhoso. Eu acho que a única coisa que dá para falar dessa história toda é o seguinte, Fred, realmente a tua leitura de Brasília, que tem evoluído desde lá eu acompanho desde o primeiro livro, daquele capinha azul que você lançou lá nos anos 80, que é a tua dissertação, né? Tese doutoral. Tese. Pois é, eu acho que o que me encanta é porque mostrar o seguinte: existem múltiplas formas de se entender a cidade, de se viver a cidade, de se gostar de cidade, de ter urbanidade. Existem milhares de formas. Nós, arquitetos, somos formatados em algumas. Uns mais críticos da cidade formal e adeptos da cidade informal, e outros absolutamente insensíveis para a cidade informal e aderidos à cidade formal dos arquitetos. E acho que a tua colocação de Brasília, que foge... Eu me lembro que a primeira vez que eu fui a Brasília, eu tive um choque de escala, né? Eu me senti o inverso de Veneza. Né? Realmente me senti perdido no espaço, né? Até consegui encontrar uma maneira de me orientar, etc. Tudo parecia igual, é que nem chinês. Sim. Então, quem mora aí não sente isso. Eu acho que essa que é a coisa encantadora da tua contribuição, é exatamente explorar essas peculiaridades de morador de Brasília, de uma pessoa sensível às peculiaridades que a gente de fora não vê. Isso me encanta. Uhum. Eu acho, só para pegar esse gancho do fascínio, do Lago Negro, do lado negro da força, né, e dos aspectos positivos, eu gosto de fazer umas provocações, às vezes, dizendo que Brasília tem uma dimensão utópica. Aí o pessoal, como utópica? Né? Essa utopia é uma utopia, a utopia moderna, a utopia que está no discurso de Le Corbusier, a utopia que está no discurso do Lúcio Costa, e essa observação que ele faz sobre a cidade a sociedade do futuro, que vai ser de classe média, enfim, esse tipo de utopia, é um discurso fantasioso, é pura fantasia. Porém, se a gente pegar o conceito de utopia como fora do tempo e do lugar, ou melhor dizendo, talvez, transcendendo o tempo e o lugar, aí eu digo que o eixo monumental, a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes é utópica. É utópica como, não me batam, por favor, como o Partenon é utópico. Porque está fora do tempo e do lugar, transcende as circunstâncias, né, históricas nas quais ele foi produzido. Por que hoje nós estamos fascinados com o Partenon, se nós não somos gregos de 2.500 anos atrás? Né? Então, há uma dimensão perene, há uma dimensão, por isso, utópica, há uma dimensão que transcende tempo e espaço, que Brasília tem. E digo mais, aí um pouquinho te cutucando, Vicente, Brasília é a única das propostas apresentadas no concurso do Plano Piloto de Brasília que tem isso. Nenhuma outra tem. Algumas, inclusive, se aproximam da tua queixa. Né? Por exemplo, o trabalho do M.M. Roberto, o trabalho do Joaquim Guedes, o trabalho do Artigas. Tem o M.M. Roberto, né? Os irmãos Roberto, apresentaram um calhamaço desta idade, cara, com uma quantidade de informações socioeconômicas impressionante. Né? Porém, se tu pega a proposta, a configuração urbana que ele propõe, é uma tragédia, é muito mais ortodoxa do ponto de vista de todos os parâmetros de configuração urbana,
ortodoxamente moderna do que a proposta do Lúcio Costa. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. E essa dimensão utópica, essa dimensão expressivo-simbólica, que alguns preferem chamar, enfim, nenhuma, e aí eu arrisco ser radical, nenhuma das demais tem. Quando o júri diz que é um projeto para uma capital, o júri reconhece essa dimensão expressivo-simbólica, que aí, mais recentemente, eu estou chamando de dimensão utópica do projeto do plano piloto. Não é superquadra, né? Porque eu acho que aquilo é um equívoco completo do ponto de vista, não é, de um espaço que supostamente responde às necessidades desse homem universal, desse ser universal genérico. Né? É a cidade genérica para o ser humano genérico. Mas essa outra coisa eu acho que bota a gente para pensar. Já que ninguém quer falar, Fred, eu acho que você tem razão. Acho que das propostas, a do Lúcio foi a mais lúcida, né, de todas, porque tem uma escala humana. Né? Quando ele trabalha com as escalas, eu acho que ele faz isso muito bem. E eu acho que, nesse sentido do tópico, eu acho que Brasília também representa aquela questão do Habermas, que o modernismo é um projeto inacabado. Eu acho que Brasília é um projeto inacabado, nesse sentido. Eu acho que... mas ela é o que representa um momento, uma história. Né? Eu acho que essa ligação com o sublime, né? Essa ligação com um lugar, né? A definição de lugar é você perceber a história do lugar também. Eu acho que por isso que Brasília é tão forte para todo mundo, né? Porque você percebe o significado dela, a escala, as dimensões e a história. Né? Então, é muito forte. É muito forte. Você sabe que o que mexeu, mudou realmente, deu um nó na minha cabeça e mudou a direção da minha vida profissional. Foi quando, em 1976, antes de conhecer Bill Hiller, ir para Londres, enfim, Bartlett, em 75 para 76, eu fui ao México pela primeira vez, porque meu irmão mora lá, ainda lá, e botei os pés em Teotihuacan. Quando eu botei os pés na Avenida dos Mortos, eu já comentei isso com vocês, eventualmente, em outra oportunidade. Eu disse, gente, não é possível. Eu estou numa Brasília do século III a.C. Como é que pode? Como é que pode? Né? Essa coisa ser tão milenar. E aí isso aí deflagrou tudo, né? Tudo que eu vinha a tentar entender depois, enfim, mas foi um negócio de um impacto. E eu acho que esse impacto que a gente tem em Teotihuacan, se a gente se despojar, Vicente, de toda essa carga legítima e correta que a gente tem e pôr os pés na esplanada dos ministérios desarmado, cara, você vai sentir a mesma coisa que você sente em Teotihuacan. Desculpa, eu não, Fred. Eu fiz de propósito. Eu sinto assim, eu quero sair correndo daqui logo, isso que eu sinto. Não, deixa eu te confessar, mais um delito, mais um crime meu. A gente vai, agora a pandemia mudou tudo, enfim, mas a gente sempre saía, né, sábados e domingos para eventos no plano piloto, porque aqui eu moro numa cidade satélite, não tem nada, um bairro satélite. Então, sempre vou, eventos no plano piloto, sábado e domingo a gente desce de carro, desce a serra, porque a gente mora a 23 quilômetros do centro, né? 300 metros de altura, um friozinho, está 20 graus agora. Você mora no subúrbio? Assim. Moro no subúrbio, sou um suburbanita. Suburban. Mas você não vai acreditar. Eu mudo o trajeto na volta, sempre quando eu estou dirigindo, para passar pela Esplanada dos Ministérios e Praça dos Três Poderes. Onde quer que eu esteja, vindo para casa, eu mudo o trajeto para poder fazer um laço na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. Tu acredita nisso, Vicente? Para você ver a que ponto chega o fascínio deste seu querido amigo. É um negócio, realmente é um deleite. Vamos usar essa palavrinha.
para mim é um deleite. Bom, Keats, a thing of beauty is a joy forever. Né? É isso. Queridos, muitíssimo obrigado pela presença, pelo papo extremamente estimulante, não é? Pelo interesse. Como o Vicente disse, daqui a 2, 3 semanas eu vou fazer circular, eu aviso vocês, nós teremos um novo evento dessa série, Modernismo e Arquitetura, não é? Com o Vicente. Né? Será uma ocasião também deliciosa para a qual todos os presentes já estão convidados, né? Enfaticamente. Tá? E, então, obrigado a todos, obrigado, Roberto, também, pela presença, estou vendo você aqui, não é? E todos os demais que estão, pelo que a gente não tem acesso, não sabe, que estão pelo Facebook e pelo YouTube, ok? Obrigado, até a próxima. Abração, grande abraço. Obrigado, boa noite. Tá bom?